Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Terceiro domingo da Páscoa. Para nossa edificação, o texto que lemos no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 24, do versículo 36 até o 48. Esse texto que nos é apresentado neste domingo pelo lecionário dá continuidade ao conhecido relato do encontro entre o Senhor ressuscitado e os discípulos lá no caminho de Emaús. 2 discípulos de Jesus caminham cabisbaixos, desanimados, entristecidos pela estrada que liga Jerusalém a Emaús. Um peregrino se aproxima deles para saber sobre o que estão conversando. Os discípulos não reconhecem que o peregrino é o Cristo vivo e vão falando com ele no caminho sobre toda a sua decepção com a morte de Jesus, o Nazareno, a sua morte na cruz. Eles acreditavam que seria ele, o Messias, aquele que haveria de redimir Israel, mas já era aquele o terceiro dia desde que havia sido crucificado e sepultado. O peregrino então passa a expor para eles as Escrituras Sagradas, explicando que tudo o que havia acontecido com Jesus Cristo estava previsto por Moisés e pelos profetas. Seus corações se aqueceram com aquela exposição das Escrituras. Quando chegaram em casa, fizeram com que o peregrino entrasse e partilhasse com eles o pão. Nessa hora, no partir do pão, seus olhos se abriram e eles reconheceram que aquele peregrino que com eles caminhara pela estrada era Jesus, que havia ressuscitado. Imediatamente deixam sua casa lá em Emaús e retornam correndo a Jerusalém, a fim de anunciarem aos discípulos do Senhor o seu encontro com o Cristo ressuscitado. E é aí que nós entramos em nosso texto de hoje. Lá estão os discípulos do caminho de Emaús, dentro do cenáculo, contando sua extraordinária experiência para os demais discípulos em Jerusalém, quando, de repente, aparece o Cristo ressurreto dentro da casa. Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Ah, que paz quando Jesus aparece! Mas que paz que nada! Que susto, isso sim, que medo! Um fantasma surgiu aqui no nosso meio. Vocês se lembram que, certa vez, os discípulos estavam sozinhos, de madrugada, no meio do lago de Genezaré. E em determinado momento, o barco começou a ser agitado pelas ondas, o vento era contrário. E nessa hora, Jesus foi até os discípulos andando por sobre as águas. Os discípulos, ao verem Jesus, reagem com alegria e satisfação, certo? Não,
Errado. Os discípulos, ao verem Jesus, ficam com medo e gritam: é um fantasma. A cena agora se repete dentro do cenáculo. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ah, irmãos e irmãs, como somos frágeis, como somos tomados por susto e medo. Agora mesmo, estamos tomados por susto e medo do vírus, da doença, da morte, do desemprego, da insegurança e da incerteza do futuro. É para nós que o Senhor Jesus ressuscitado nos fala: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Os discípulos em Jerusalém estavam trancados dentro de casa, com medo da perseguição dos judeus. Já haviam ouvido falar a respeito das aparições de Jesus ressuscitado a algumas pessoas naquele primeiro dia da semana, o dia mesmo da ressurreição. Ainda assim, continuavam assustados, com medo, com dúvidas. Não somos diferentes deles. Jesus ressuscitou, venceu a morte, nada mais pode derrotá-lo. Porém, nós, apesar de professarmos a nossa fé nele, continuamos por vezes assustados, trancados dentro de casa com medo disso ou daquilo, e nos esquecemos que não precisamos mais ter medo de nada, pois o Senhor ressuscitou. Apesar disso, Jesus tem paciência com seus discípulos para confortá-los, para dirimir suas dúvidas. Ele oferece provas de que está vivo de verdade. Vejam minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Ah, sim, todos os discípulos precisaram ver para crer. Não foi apenas Tomé que precisou tocar nas feridas de Jesus para acreditar. Ainda mais, em um misto de incredulidade, surpresa, admiração e alegria, os discípulos agora observam Jesus comendo. Vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Jesus estava com fome? Não temos como saber, mas uma coisa é certa: espírito, fantasma, não come. Somente gente viva é que come. Jesus tem um corpo que pode ser tocado e alimentado. Além disso, ao comer, Jesus dá um sinal aos seus discípulos. Ele é aquele mesmo Jesus que esteve com ele à mesa, partilhando o pão tantas vezes. Assim, com paciência, com amor, Jesus vai acalmando os corações assustados e amedrontados de seus discípulos. Com esses pequenos gestos, vai trazendo paz,
aos seus amigos e mostrando que está vivo, sim. Ele ressuscitou de verdade. Em seguida, repete com os discípulos em Jerusalém aquilo que já havia feito com os discípulos lá no caminho de Emaús. Jesus lhes explica as Escrituras. São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eis aqui uma orientação muito importante. O Senhor ressurreto nos ensina a buscar na Bíblia o sentido, as explicações, a força para enfrentarmos os problemas, as crises, as coisas da vida. Iluminar a vida da gente pela luz da palavra de Deus. E termina o encontro afirmando: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Agora que viram a Jesus vivo no meio deles, agora que tocaram as cicatrizes da paixão presentes no corpo ressurreto do Senhor, agora que o viram se alimentar ali à mesa, agora que ouviram as Escrituras, os discípulos se tornaram testemunhas da ressurreição de Cristo. Eles mesmos ali ressuscitaram com o Senhor e já não podem guardar tudo o que experimentaram para si mesmos. Precisam compartilhar com os outros a mensagem da vitória da vida. A mesma coisa tem que acontecer com a gente. Precisamos vencer o susto, o medo. Precisamos olhar para as marcas da paixão no corpo do Senhor. O ressuscitado é aquele que foi crucificado, mas que venceu a morte. Precisamos sentar à mesa com o Senhor ressurreto e precisamos iluminar a nossa vida com a luz da palavra de Deus, para então testemunhar essa experiência de vitória e de alegria, experiência que pode nos dar esperança. Que o Senhor ressurreto assim nos ajude e nos abençoe. Amém.